Jaime Eduardo Machado, ex-procurador do Ministério Público Federal. Bom dia. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Tudo bom, querido? Prazer em falar na Rádio Guaíba. Prazer é nosso te ouvir aqui. Eu estive aí em 1960, imagina o tempo que faz, tentando iniciar uma carreira jornalística. Você chegou lá. O jornalismo perdeu, mas o direito ganhou, viu? É possível. Quero dizer isso, né? Mas a tua carreira, pelo menos, é mais longa que a minha no direito. Sem dúvida. Eu acho que em 60 tu era nascido já, não? Não é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que é mais longa que a minha no direito, porque eu só fui a algumas aulas da Pontifícia Universidade Católica e larguei o curso de direito. Então a tua, pelo menos, tu tentou começar. A minha do direito eu nem comecei, rapaz. Mas é que o conhecimento que o jornalismo proporciona é muito amplo, né? O jornalista é um especialista em generalidade. Mas para não dizer bobagens, né? Para não dizer bobagem, é que eu te convidei aqui, a gente convidou o pessoal do Ministério Público Federal para falar a respeito da ação. E pessoal, olha, nós não vamos falar sobre essa ação agora. Estou falando aqui sobre essa decisão do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizando a abertura de inquérito contra a presidente afastada Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Aloysio Mercadante e José Eduardo Cardoso, em despacho que foi feito inclusive anteontem, né, mas a gente só tomou conhecimento ontem, no final da tarde, né, o ministro autorizou a realização de diligências, o andamento processual que é praxe após abertura de investigação. Convidei pessoal, os seus colegas que estão na ativa no Ministério Público Federal, e disse, olha, não vamos falar, nós não recebemos ainda esse material e não é o momento do Ministério Público falar. E esse, como é que pode falar? Aí me disseram, Jaime Eduardo Machado trata muito e bem do assunto. Jaime, eu tenho amigos lá, são generosos. Jaime, que momento é esse da ação, Supremo mandando investigar Dilma, Lula, Mercadante, José Eduardo Cardoso? O que está acontecendo? Nos explica. No momento, nós temos que destacar a figura do ministro Teori Zavascki. Quando você fala que o Supremo está autorizando a investigação, na realidade foi uma decisão do ministro Teori Zavascki, e nós temos que nos congratular, nós gaúchos, ele é um meio gaúcho, meio catarinense, de ter no Supremo Tribunal Federal o ministro da envergadura intelectual, técnica, jurídica e moral de Teori Zavascki. Você lembra que o ministro Teori, em junho, excluíra do processo aquela gravação que foi captada a destempo, digamos assim, porque havia uma autorização para ouvir o Lula, no caso, e houve aquele diálogo com a presidente Dilma em razão de ter sido feita a destempo e em razão de envolver uma autoridade presidente da República. O fórum, naturalmente, seria o fórum privilegiado do Supremo Tribunal Federal. E ele mandou excluir aquela gravação, tá? Tecnicamente. Mas agora, com o desdobramento dos fatos, surgiu claramente a hipótese de estar dentro do cenário, não só aquela gravação, como aqueles outros contatos que envolveram a Aloysio Mercadante, José Eduardo Cardoso, como você mencionou, e mais ainda o presidente do STJ, o Francisco Falcão, e o Marcelo Navarro. Isso aí é material suficiente para que se considere como viável o pedido do Rodrigo Janot, que nada mais é do que um pedido para investigar. Esse pedido para investigar o quê? Uma tentativa de obstrução da justiça. Sobre essa questão, Felipe, da obstrução da justiça, até porque não há crime sem lei que preveja, há uma discussão dentro dos juristas de que se existe esse crime de obstrução da justiça. Na realidade, nem no Código Penal, nem no Código de Processo Penal existe o crime de obstrução da justiça. Isso aí é uma legislação nova, que é a Lei das Organizações Criminosas, que é de 2013, que estabeleceu uma figura penal, né? Quer dizer, você promove, constitui ou financia pessoalmente ou por outra pessoa uma organização criminosa e incorre nessas penas, no caso aqui estaria um enquadramento num parágrafo, nas mesmas penas incorre aquele que impede de qualquer forma, embaraça, investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Nós estamos aí, Felipe, e o povo brasileiro todo está acompanhando isso, um cenário em que está claramente
evidenciado que existe, né, um projeto de poder que se traduz em ações criminosas para se manter, e que é tudo isso que está sendo desvendado pela Operação Lava Jato. E que quando surge, né, uma autoridade como a Presidente da República, consequentemente o foro, queira ou não, é o Supremo Tribunal Federal. É o que está ocorrendo agora. Mas nós estamos aí nesse episódio que você refere, que a imprensa hoje está noticiando e que estourou como uma bomba ontem, diante de um mero pedido de investigação formalizado pelo Procurador-Geral da República para que ele possa aferir, do ponto de vista do enquadramento nesse dispositivo a que me referi, não é nem do Código Penal, nem do Código de Processo Penal, a conduta como uma tentativa de obstrução da justiça. Os detalhes nós todos sabemos e que são suficientes para, pelo menos, se estabelecer uma investigação. Tá, então é o seguinte... Isso não é um processo, né? Sim, o Ministério Público sequer tem conhecimento oficial dessa decisão. Tá. Né? Embora corra, como sempre se diz, em sigilo, essas coisas elas saem, né? Tá. Teorizava, exatamente isso que disse o pessoal do Ministério Público Federal hoje. O pessoal pegou e disse o seguinte: olha, Felipe, nós sabemos por onde vazou, mas não foi por aqui, não temos nesse momento nenhum interesse em falar a respeito disso, vamos aguardar as decisões, saber o teor completo do que determinou o ministro Teori Zavascki. Portanto, é o seguinte, o diálogo, aquele de Lula e Dilma, que foi excluído do processo, ele não volta ao processo, mas o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode investigar, pode procurar novas provas contra eles. Perfeito, essa perspectiva é permanente. Mesmo depois agora autorizado de arquivamento, se for o caso, vamos supor que ele peça o arquivamento por não ter encontrado elementos suficientes para formalizar uma denúncia, né, que seria, o primeiro passo seria o indiciamento, o segundo passo seria a denúncia, né? Mesmo que ele não tenha elementos que peça o arquivamento, ele ressalva sempre que em outra circunstância, em outro momento, poderá se surgirem novos fatos, e você imagina que a todo momento estão surgindo questões novas, né, acerca desse cenário que nós estamos observando de corrupção do sistema político partidário, vamos falar claro. Né? Tudo isso tem origem na apropriação pelo governo das estatais para atender a financiamentos de campanha, a realização de obras, etc, etc, etc. Agora, tecnicamente, nós estamos no momento inicial e sequer um presidente da República pode ser processado por crime comum durante o seu mandato. Pode haver investigação, não se sabe se a presidente Dilma vai voltar ou não vai voltar. Vamos dizer que ela volte, qualquer processo por crime comum que ela estivesse envolvida, em tese, a despeito de qualquer investigação, só poderia ser iniciado após o término do mandato. Essa proteção o presidente da República tem, não é a pessoa do presidente, mas é a instituição Presidência da República que tem. Deixa eu avançar então numa questão de ontem também, da carta de Dilma. Dilma corretamente diz o seguinte na carta, que ela não é acusada de nenhum ato de corrupção. Ponto. Ela diz isso e nesse momento ela não tem nenhuma acusação formal de corrupção onde ela tenha participado. Há denúncias da participação no Caixa 2 da campanha, há outras denúncias envolvendo, dizendo que ela sabia dos esquemas de Petrobras e outros esquemas. Bom, ponto, mas ela não está formalmente colocada nessa questão da corrupção. Mas uma coisa é isso e outra coisa são os chamados crimes de responsabilidade, que acabam sendo o que o Congresso decide que é crime de responsabilidade, porque o julgamento do impeachment é um julgamento político. Isso? Aqui nessa parte, Felipe, eu lembro da lição do ministro Paulo Brossard de Souza Pinto, saudoso ministro do Supremo Tribunal Federal, que dizia que, na realidade, o processo de impeachment é um processo judicial cuja realização, cujo processamento foi deferido pela Constituição ao Poder Legislativo. Então ele tem uma base judicial, mas na realidade a decisão será sempre política, né?
Nós podemos criticar o sistema porque se exige que haja um fato objetivo que caracterize o chamado crime de responsabilidade, que não é crime no sentido comum. Por isso que a presidente tem dito, e com razão várias vezes, eu não sou criminosa. É que a denominação desta infração, digamos, que consubstancia o chamado crime de responsabilidade, não se equipara ao crime comum. Então é preciso separar as coisas. Agora, a decisão será sempre uma decisão política tomada pelo Congresso Nacional. Mas essa confusão, às vezes, até ela é proposital. Quer dizer, estão condenando alguém que não praticou um crime. Não, praticou um crime de responsabilidade que sequer é uma espécie, né, de um crime no sentido comum, penal. Um ilícito, né, administrativo previsto. São aqueles previstos na Constituição e na própria lei do impeachment, que é uma lei antiga, né, e que é um tipo aberto, que prevê várias condutas. E no caso dela, a conduta foi com relação à violação da lei orçamentária, a infração à lei orçamentária. A gente pode dizer que é um crime, abre aspas, menor porque outros cometeram, mas é suficiente para a Dilma porque ela não... é um crime relacionado com o exercício do mandato de presidente da República. Não, e o que a expressão, Felipe, veja bem, eu insisto, a expressão crime é muito pesada. Sim, sim. É muito pesada. Então, se tivesse até uma outra denominação, seria mais palatável. Quando ela diz que eu não pratiquei crime, ela tem toda a razão. Eu sou honesta, tem toda a razão. Agora, isso aí é muito bem interpretado pelo eleitorado. Quer dizer, estão cometendo uma injustiça contra a presidente da República. Na realidade, está sendo feito um processo que tem uma forma judicial, mas que vai ser julgado por um órgão político. Essa foi a lição que eu aprendi do ministro Borsar, que atuou no impeachment do presidente Fernando Collor, que eu acho que é adequada. As pessoas precisam compreender. Até porque é colocado na presidência desse colegiado, digamos assim, que vai decidir acerca do impeachment, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Sim. Para dar o toque, assim, digamos, de um processo judicial. Mas é um processo judicial cuja tramitação e cuja decisão foi confiada a um órgão essencialmente político, que é o Congresso Nacional. Tá bem. Querido, quero te agradecer mais uma vez aqui a presença, muito bom te ouvir aqui na Guaíba, não precisa ficar mais 50 anos sem falar aqui, tá? Comigo, tá bem? Tá bem pra ti? Mas eu quero agradecer. Tá bom, Felipe, eu te agradeço muito a oportunidade e desejo um bom trabalho e vamos continuar aí. Eu acho que as coisas estão se clareando no Brasil, né? Porque nós não podemos permitir que o privilégio vire instituição, porque aí a canalice vai virar religião. Claro. Isso ninguém quer. Tem uma pergunta do ouvinte Mário aqui. Qual a tua visão a respeito das ações contra Sérgio Moro, a Lava Jato, desenvolvidas na OEA pelos advogados de Lula? Tá, assim. Olha, eu acho que é válida a procura de um organismo internacional. Agora, acho pouco provável, primeiro, que esse organismo internacional interfira num procedimento como o nosso, que está seguindo toda a tramitação do sistema legislativo e judicial brasileiro, né? Tá certo. Haja vista o tempo que nós estamos aí discutindo a questão do impeachment, mas as outras questões correlatas, né? Nós estamos no rumo, né, de uma erradicação, né, de um sistema partidário essencialmente corrupto. E aqui eu estou me referindo aos partidos e atividade política em geral. Nós haveremos de atingir o objetivo de erradicar qualquer resquício de corrupção no exercício político partidário, porque isso aí é nocivo a qualquer democracia. Nós estamos no caminho certo, porque o escândalo é a corrupção que aparece. E quando a corrupção aparece, nós temos meios de reprimir e de prevenir. Caro Felipe, é político, mas tem que ter base legal, legalidade, senão é golpe, diz o Massoud. A realidade legal, no caso, é evidente que é política a decisão, a realidade exatamente é a comprovação, né, das chamadas pedaladas, a violação da lei orçamentária, que está prevista na Lei 1065, essa que
estabelece menciona quais são as hipóteses em que ocorre o crime de responsabilidade, e a própria Constituição Federal, né? As instituições estão funcionando muito bem, felizmente. Jaime Eduardo Machado, obrigado, querido, um excelente trabalho. Grande abraço, obrigado.